Então, vamos lá, pessoal, para o nosso quarto vídeo. Eu quero pedir desculpas para vocês por ter aparecido aqui, que a minha gravação, eu não sabia que eu conseguia minimizar essa tela. Nos 3 primeiros vídeos tem. Aí depois que eu fui ver que não precisava, que eu poderia tirar, que não, eu, na verdade, achei que não fosse aparecer para vocês, porque eu mudei um pouco a configuração para poder fazer a gravação de tela. Eu achei que não ia aparecer. Depois, quando eu fui ver os vídeos, ai, não acredito. Mas eu também não vou gravar tudo de novo, não, gente. Então, vocês me desculpem. Agora, esse vídeo já tá sem, tá? Então, a gente falou de definição de função quadrática, o gráfico, os zeros das funções, como que implica esse zero da função, essas raízes no gráfico. A gente já viu como a gente calcula o vértice, agora a gente vai construir o gráfico, tá? Então, construindo o gráfico da função. Então, a gente vai seguir alguns passos. Primeiro, a gente vai olhar a concavidade, vai ver onde intercepta o eixo y, que aí a gente olha para o termo c. Onde intercepta o eixo x, aí no caso a gente vai precisar calcular as raízes, e o vértice da função. Bem? Então, vamos construir esse gráfico, x² menos 4x mais 3. Então, o que a gente sabe? A concavidade. O termo que acompanha x² vale 1 e ele é positivo. Então, como o A vale 1, é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Onde intercepta o eixo y? Vai interceptar no 3, né? No ponto 0, 3 no gráfico, tá certo? Então, a gente vai encontrar as raízes ou os zeros ou as raízes da função. Vamos por soma e produto? Então, x² menos 4x mais 3 igual a 0. Quem são os valores de x que eu coloco no lugar dele ali, que vai me fazer dar 0, tá? Então, a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, a soma dá 4 e o produto dá 3. Quem são esses dois números? Porque quando eu somo, dá 4 e quando eu multiplico, dá 3. 1 e 3, essas são as raízes, tá? Então, vai passar quando x vale 1 e quando x vale 3, tá certo? Vai cortar ali no gráfico no eixo x. O vértice. O vértice da minha parábola, tá? Olha, o vértice, a gente pode fazer da formulinha do x do vértice, que é menos b sobre 2a, ou o que eu posso pensar? Eu já tenho as raízes, não tem? Eu sei que o x do vértice é o ponto médio, está entre essas raízes. Então, eu posso fazer a média. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Então, o x do vértice é 2. Então, eu posso fazer isso também, já que eu já tenho as raízes. Ai, professora, eu não quero fórmula. Então, vamos para a fórmula. X do vértice, menos b sobre 2a. O b vale menos 4, aí vai ficar menos, mais, 4 dividido por 2, 2. Deu o mesmo resultado, tá? Agora o y do vértice. O y do vértice, você pode usar a formulinha menos delta sobre 4a, ou eu já tenho o valor do x do vértice, eu sei que o y do vértice é a imagem dele na função. Então, eu substituo na função pelo 2, que eu vou achar o y do vértice, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Y do vértice, vou fazer a imagem do x do vértice na função. Então, vai ficar, substituo por 2, né? Então, essa minha conta vai dar menos 1. Então, quem que é o meu vértice da minha função? Quando o x vale 2, o y vale menos 1. Então, assim, vocês podem fazer da maneira que vocês acham mais fácil encontrar o vértice. Aquilo a gente faz do jeito que a gente mais tem facilidade, mais familiaridade, certo? O importante é que vocês saibam que tem ou mais de uma maneira, não só a que eu acho melhor, tá bom? Então, esse aí tá o meu gráfico, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês. Vocês também podem encontrar esse ponto aqui, ó, que é o ponto simétrico ao 3. Eu não fiz porque achei que não havia necessidade, mas no próximo gráfico eu vou ensinar vocês como faz, tá? Porque vai precisar, tudo bem? Então, esse aí é o meu gráfico. Passando no 1, no 3, que são as raízes, passando no 3, que é o termo C, no ponto 0,3, e aqui o meu vértice, quando x vale 2, o y está valendo menos 1, tá? Vamos construir esse gráfico?
menos x quadrado mais 2x menos 3. Concavidade voltada para baixo, porque o termo que acompanha x quadrado é menos 1. E vai interceptar o eixo y no menos 3, no ponto 0, menos 3. Então, a gente vai ter um gráfico para baixo. Opa, falei demais, calma. Esquece que eu falei. Então, a gente vai ter ali passando no menos 3, certo? Então, vamos encontrar as raízes ou zeros da função. Ó, a soma menos b sobre a. Então, a soma dá 2, vai ficar menos 2 dividido por menos 1 vai dar 2. E o produto dá 3. Dois números que quando a gente soma dá 2, o produto dá 3. Tá vendo que fica mais complicado da gente encontrar o valor? Porque dois números que a gente soma vai dar 2, que a gente multiplica vai dar 3. É mais complicado. Então, vamos por delta. Quando ficar difícil a gente achar, a gente vai por delta. Delta igual b quadrado menos 4ac. Então, fazendo essa conta, eu vou ficar com 4. Aqui vai ficar menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Mais 4 vezes menos 3 dá menos 12. Olha, o delta é negativo. Se o delta é negativo, eu não consigo dar continuidade, porque eu não consigo encontrar a raiz real de número negativo. Não existe raiz real de um número negativo. Tá? Então, eu não consigo fazer a conta. Então, não tem raiz. Então, esse gráfico não vai cortar no eixo Y. Como a concavidade é para baixo, ele vai estar abaixo do eixo Y. Agora, a gente vai para o vértice. Então, x do vértice menos b sobre 2a. Aí eu vou ter que usar a fórmula, porque já que não tem raiz, né? Então, vai ficar menos 2 vezes 2 vezes menos 1. Que vai dar, né? Vai ficar menos 2 dividido por menos 2, vai dar 1 positivo. Então, o y do vértice. Olha, eu posso usar a formulinha menos delta sobre 4a, porque eu já tenho o valor do delta, tá? Mas eu também posso substituir o x do vértice na função, porque o y do vértice é a imagem dele. Eu fiz isso, tá? Se vocês usarem a formulinha do y do vértice, vai dar a mesma coisa. Então, aqui vai ficar. Ai, foi bom demais ter esse exemplo aqui, tá? Ó, esse menos da minha função, ele tá fora, ele não é do x, tá? Esse menos é da própria função. Então, como que eu vou escrever isso? Menos é o 1 que é ao quadrado, não é o negativo, tá? Porque no lugar do x eu tô colocando o 1. E esse 1, ele é positivo, então esse menos é da minha função. Então, fica menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, menos 3. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1. Mas tem esse menos fica na frente, tá? Se o meu x fosse menos 1, aí sim, esse menos 1 estava elevado ao quadrado, tá? Então, menos 1, mais 2, menos 3. Então, o y do vértice vai dar menos 2, tudo bem? Aí, se eu fizer essa formulinha, menos delta sobre 4a, aí ia ficar menos 8, menos com menos mais 8, dividido por menos 4, aí ia dar 2 positivo também, tá? Tudo bem? Então, meu vértice, quando x vale 1, o y vale menos 2. Então vocês viram que ali não passa, disfarces aqui não era para ter parecido, porque já é a resposta. Então, a gente viu ali que não tem raiz, a gente só tem o vértice e o ponto 0 e menos 3. Então, a gente só tem 2 pontos para construir esse gráfico. Então, não vai ficar uma coisa muito bonita. Não bonita. Não vai ficar tão bem feito. Então, é necessário que a gente encontre um outro ponto que é simétrico para a gente poder fazer a curva do gráfico certinho, tá? A curvatura do gráfico certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar um ponto simétrico ao ponto 0, menos 3, tá? E como que eu faço isso? Eu quero saber qual é o x que eu coloco aqui no lugar, faço as contas que dá menos 3, que aí eu vou encontrar o ponto simétrico, certo?
Então, eu quero saber qual é o valor de x que eu ponho na minha função, que vai dar menos 3, tá? Qual é o domínio que a imagem é menos 3? Na verdade, é isso que eu quero. Então, passo esse menos 3, né? Eu trouxe ele para cá para a gente ter uma equação do primeiro grau. Uma equação de segundo grau, tá? Então, o que eu tenho? Eu posso cancelar esse menos 3 com esse menos 3. Então, ficou menos x² mais 2x igual a 0. Olha, essa equação de segundo grau você pode resolver por delta, pela formulinha de Bhaskara, pode resolver por soma e produto, mas também você pode resolver colocando o x em evidência, tá? É a terceira forma que a gente tem de resolver a equação de segundo grau quando a gente não tem o termo c. Foi bom ter aparecido isso aqui também, para vocês saberem que tem essa possibilidade. Quando eu não tenho o termo c, eu posso resolver colocando o x em evidência. Então, o x eu tenho nos dois, não tem? Então, eu coloquei em evidência. Então, coloquei em evidência. Quando eu multiplico esse x, ele volta, aplico a distributiva, ele volta no que era antes, tá? Então, x vezes menos x². X vezes 2, 2x. Então, eu coloquei o x em evidência. Então, aqui eu tenho o produto de dois números, eu estou multiplicando dois números que está dando 0. Quando eu multiplico dois números que dá 0, 1, 2 tem que ser 0, concorda? Tipo, eu falo 3 vezes quanto que dá 0? Esse quanto tem que ser 0, tá? Então, como eu estou multiplicando dois números que eu desconheço, esse número e x menos 2 e menos x mais 2 igual a 0, estou multiplicando esses dois números, tá dando 0, então quer dizer que um dos dois é 0. Eu sei quem que é? Não. Então, eu vou fazer x igual a 0, que realmente ia dar x igual a 0, porque a gente tem o ponto 0 e menos 3, lembra? Matemática é perfeita, né, gente? Tudo se encaixa. Então, x igual a 0 ou essa expressão menos x mais 2 é igual a 0. Então, aí eu vou resolver essa minha equação. Só joguei o x para lá. Então, x igual a 2. Opa, x igual a 2. Então, o ponto simétrico ao 0 e o menos 3, quando x vale 2, o y vale menos 3. Então, por que que eu fiz? Para eu poder ver quando que eu desço com a minha voltinha, tá? Porque senão eu só ia ter só o ponto 0 e menos 3 e o vértice. Então, aí eu coloquei mais um ponto, que é esse aqui simétrico ao ponto 0 e menos 3. É esse, quando x vale 2, o y está dando menos 3. Tudo bem? Vamos, então, para mais um exemplo, tá? Agora, a gente tem o gráfico e a gente vai escrever a função. Ele está perguntando para a gente qual é o valor de A, tá? Então, a função, se f de reais em reais, a função definida por f de x, ax² mais bx mais c, cujo gráfico é dado abaixo, sendo A, B e C pertencentes aos reais. Determine o valor de A. Ele quer saber quanto vale o termo que acompanha x². Ai, professora do céu, como que eu faço isso? Calma. Gente, calma. Primeira coisa é calma. Que ele quer saber, eu preciso saber o que ele quer saber. Ele está pedindo para a gente determinar o valor de A. Bom, agora eu vou olhar quais são as informações que o exercício me dá. Então, eu preciso ver quais são as informações que eu vou utilizar para poder responder a pergunta dele. Ele me deu um gráfico. Agora eu olho quais são as informações que eu tenho no gráfico. Olha, ele me deu o vértice, que é o ponto 3 e menos 2, e ele me deu as raízes. Gente, eu vou usar a informação que ele está me dando, tá bom? Então, ó, primeira coisa, ele me deu as raízes, não me deu? Então, eu sei que a soma das raízes é menos B sobre A. Eu vou usar essa informação. Eu não sei disso? Eu uso essa informação. Então, eu sei que a soma das raízes x1 mais x2 é menos b sobre a. Então, eu sei que o x1 vale 2 e o x2 vale 4. Então, eu tenho aí, ó,
6 igual a menos B sobre A. Eu seguro essa expressão, multiplica em cruz, né, gente? Ó, vai ficar menos B igual a 6A. Aí, para que o B não fique negativo, eu multiplico por menos um dos dois lados. Então, vai ficar B igual a menos 6 sobre A. Ou a gente só troca de lugar, né? Tudo bem? Eu guardo essa informação, tá? Aí eu vou usar a outra, que o produto das raízes é C sobre A. Estou usando outra informação que a gente aprendeu, tá? Então, vai ficar 2 vezes 4 igual a C sobre A, 8, C igual a 8A. Então, eu tenho essas duas expressões aqui. Opa, eu tenho essa expressão e essa. Então, agora eu vou usar a terceira informação que o gráfico me dá. O vértice, quando x vale 3, o y está dando menos 2. Então, é isso que eu vou fazer. Então, ó, eu vou colocar no lugar do x, eu coloco 3. Tudo bem? E eu sei que a imagem do 3, ela vale menos 2, porque o gráfico está me falando isso, tá? Então, ficou. Ó, então no lugar do x eu coloquei o 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 3b mais c. Então, só tô arrumando aqui, tá certo? Então, ficou... Deixa eu voltar um pouquinho. Então, ficou 9a mais 3b mais c. O que eu sei? Que o f de 3, a imagem do 3 vale menos 2. Então, eu vou colocar menos 2 aqui. 3 ao quadrado, 9. Posso escrever como 9a. E o que eu sei? Que o B eu chamei de o quê? De menos 6A. Que o B é igual a menos 6A. Então, eu substituo aqui, tá certo? E o C eu falei que é 8A. Então, eu também substituo aqui. Então, o que eu tenho agora? Uma equação do primeiro grau. Só tem uma incógnita, eu consigo resolver. Então, aqui ficou... É só resolvendo, né, gente? Aqui vai ficar 17A, né? Somando aqui o 9A com 8A, 17A com menos 8A, vai ficar menos 1A. E aí eu posso trocar de lugar, né? O A com 2, A igual a 2. Tudo bem? Vocês podem pausar, pensar, para ver se vocês compreendem. Então, assim, eu parto. Quais são as informações que eu tenho com o conhecimento que eu aprendi, que eu tenho, que eu adquiri, que eu consigo resolver essa questão. E se ele perguntasse, qual é a função? Aí, gente, já achei o A, né? Eu acho o B, substituo aqui, eu acho o C e monto a função, tá bom? Então, eu deixei aí uns exercícios para vocês fazerem, tá? É assim, vai fazendo, faz um, faz outro, fez 3, entendeu, gente? Já não precisa fazer tudo, né? A professora tem tempo, então, bora. Quanto mais exercício a gente faz de matemática, melhor a gente fica. Assim, bora lá, tá? Não vocês têm obrigatoriedade de fazer tudo, mas quanto mais vocês fizerem, é melhor. Fez 3, entendeu? Já tá bom, né? Vocês vão ter muito gráfico para fazer pela vida aí profissional de vocês. E mais esse exercício, né? Que está pedindo para determinar o A e o C. Eu já deixei a resolução aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Fica.